só, o Vasco vai encarar uma sequência de jogos importantes, como a gente estava falando agora mesmo, pelo Carioca, só que o Vasco tem nessa condição aí também a Copa do Brasil. O primeiro desafio será o clássico 2 milhões com o Flamengo. Rodolfo. Fábio Carille tem muito trabalho pela frente para levar o time ao caminho das vitórias. O primeiro desafio é contra o Flamengo no sábado. E a missão não será fácil, já que terá que quebrar um jejum de 7 jogos sem vencer o rival. A última vitória foi por 1-0 no Carioca de 2023. Além disso, no estadual, o Vasco vem de 2 empates e uma derrota no clássico com o Fluminense. Mesmo assim, segue em terceiro lugar com 14 pontos. Uma vitória deixa a equipe mais tranquila para conseguir a classificação para a semifinal. Para o clássico, o Coutinho já voltou a treinar em campo, mas o clube ainda trabalha com cautela no retorno do jogador. Lucas Oliveira também segue como dúvida. As próximas semanas do Vasco serão agitadas, já que o Cruz Maltino ainda terá a Copa do Brasil, onde enfrenta o União de Rondonópolis na próxima terça. E que com as novas regras, em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis. A temporada vascaína está começando, com importantes decisões pela frente. Olha, eu já passei por isso e agora é a sua vez. Eu já vi ele com a camisa do Botafogo treinando. E ele não foi pro Botafogo. Mas não foi tão isso, A gente tá falando não. como ficou essa treta do Rony. Quem perdeu, conta, Pedrosa, porque a gente sabe que o nosso público de TV às vezes não tava trabalhando, não viu essa treta toda. O que rolou ontem? Vou contar rapidamente, que são muitos capítulos, tá? Na quinta-feira à noite, o Rony já estava acertado com o Atlético Mineiro. Inclusive, o Vene trouxe essa informação de forma correta, tá? O Vene em nenhum momento errou, como as pessoas falaram. O Vene trouxe a informação de forma correta. O Vasco já dava, na quinta-feira à noite, o Rony como jogador do Atlético Mineiro. Estava acertado de clube para clube, o jogador já tinha dado de acordo e tudo mais. Só que o interesse do Vasco pelo Rony tem mais de um mês. Mais de um mês que os dirigentes do Vasco ligam para o staff do Rony, querendo o Rony. O Vasco nunca se colocou em leilão. As pessoas que tentaram criar ontem uma narrativa de que o Vasco tentou atravessar o Atlético Mineiro é mentira. O Vasco não tentou atravessar o Atlético Mineiro porque o Vasco não tem grana para competir financeiramente com o Atlético Mineiro na proposta. Falaram que cobriram a proposta. Mentira também. A única coisa que o Vasco fez foi, na sexta-feira, recebeu uma ligação do staff do Rony dizendo que o Rony gostaria de jogar no Vasco e não no Atlético Mineiro. E o Vasco, obviamente, por todo esse interesse, por todo esse esforço que fez nesses últimos tempos, falou, beleza, a gente vai te oferecer aqui um contrato de 3 anos com mais um renovável, em caso de metas batidas, e estamos certos com o jogador. Mas o Palmeiras já tinha dado a palavra ao Atlético Mineiro. E aí foi aí que veio a Leila Pereira, em entrevista ao GE, e disse que o Rony não sairia do Palmeiras se fosse para qualquer outro time sem ser o Atlético Mineiro. O Vasco, nessa história toda, ele também foi surpreendido por conta da ligação do staff do Rony. E gostaria de ter o jogador? Muito, cara. Ele gosta muito dele. O Vasco precisa desse jogador. Hoje o Vasco não tem nenhum jogador que faz o que o Rony faz, nenhum à disposição. Então, assim, obviamente seria um bom reforço. Mas nessa história toda, o Atlético Mineiro sempre esteve à frente, porque de clube para clube sempre esteve alinhado com o Palmeiras. O Vasco não chegou nem a fazer a proposta oficial ao Palmeiras, como muita gente disse. Então não teve tentativa de atravessar. Teve uma vontade do jogador, que o pai dele, empresário, pai de criação, é vascaíno, que o Pedrinho insistiu muito junto ao staff dele para ele jogar no Vasco, mas isso antes dessa história toda. Na sexta-feira o Vasco surpreendeu, beleza, fechamos com o jogador. E agora? Teve muita gente que deu que ele já estava a caminho do Vasco, e ele não esteve perto do Vasco, porque o Vasco nunca conseguiu acertar com o Palmeiras. Então assim, a novela foi mais ou menos essa. E para ser sincero, foi até bom pro Vasco da Gama, porque se a gente for parar e analisar, eu acho que o valor que o Atlético Mineiro vai pagar pelo Rony, para mim não vale, tá? O Atlético Mineiro vai pagar 6 milhões de euros para ter o Rony num contrato de 3 anos. Eu particularmente acho que se for para investir esse valor em um jogador, eu acho que o Vasco da Gama poderia buscar um outro atleta. Eu não estou dizendo que o Rony não iria agregar. Não iria agregar. Iria agregar sim. O ponto é o seguinte, estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de tanto dinheiro no mercado. A gente sabe disso, inclusive está tendo dificuldade. Aí você pegar 6 milhões de euros, contratar o Rony, que a gente sabe, a gente conhece já o futebol do Rony. A idade avançada, vale a pena? No meu ponto de vista, não vale a pena. Então que ele deixe... Vene, e você, o teu raciocínio está perfeito, porque esse é o raciocínio do Vasco. Você lembra que o Vasco fez uma proposta de 7 no Bruma, fez uma proposta de 7 no Brian, mas nunca fez a proposta de 7 no Rony. Porque na cabeça deles também não valia. Não vale. Entendeu? Não é que o Rony não seja um bom jogador, não é que o Vasco não gostaria de ter o Rony. É que fazer esse esforço financeiro pelo Rony não estava nos planos do Vasco. E no mercado tem
É a idade, tudo isso. conta para você começar a ter um valor. Ele tem uma idade que começa o valor a cair e é super natural. Isso não é desprestigiar o jogador, é como o mercado se Agora, comporta. você foi muito bem quando você mencionou que não é a primeira vez que o Rony faz esse auê todo aí, né? Não é. Essa bagunça Ele já toda no apareceu com a mercado. camisa do Botafogo, treinou e não foi pro Botafogo. A postura O dele em anexo, relação ao Fluminense também foi péssima. O próprio Mário mencionou Agora recentemente. isso, né? Muito bem.